Ciências, nós vamos na apostila, lá na página 18. Vamos dar continuidade com as atividades, tá? Com o título que nós trabalhamos na aula passada foi Usos do solo. Então, para produzir alimentos, construir nossas casas, fabricar uma bicicleta, um celular, um ônibus e também o combustível que faz o ônibus andar, foram usados recursos vindos do solo. Então, vamos lá para as atividades. Marque um X na imagem do solo que está mais protegido dos efeitos da chuva e da enxurrada. Então, qual dessas imagens que ela está mais protegida dos efeitos da chuva e da enxurrada? Então, vamos lá. A primeira imagem, nós observamos que tem bastante plantas, né? Observem lá as raízes dela, lá no solo. Lembrem lá que as raízes dessas plantas, elas são a proteção do solo contra chuvas e enxurradas, né? E isso evita que os nutrientes e as partículas do solo sejam levados pela água, tá? Então, veja lá a importância das plantas e as suas raízes. Agora, observem a segunda imagem lá. Olha só como é que está esse solo aqui. Não tem plantas. Certamente já perdeu todos os nutrientes dele, né? Porque não tem nada para proteger ele, né? Das chuvas, das enxurradas. Então, vocês vão marcar o X. E depois que vocês marcarem o X, vocês vão justificar a sua resposta. Por que você marcou o X nesta imagem que você escolheu? Item 3. Essas imagens representam a relação entre o solo e uma barra de chocolate. Então, vamos lá. O cacau, ele é o fruto usado para fazer o chocolate. As sementes são retiradas, passam por processos de secagem e são enviadas à indústria. Lá, elas são processadas e misturadas a outros ingredientes, transformando-se em uma barra de chocolate. Com base nas imagens e no texto acima, então, com base nas imagens e no texto acima, base para vocês terem uma ideia como é que vocês vão fazer a próxima atividade. Faça um desenho que represente as etapas da relação entre o solo e um alimento que você comeu hoje. Então, você vai pensar, no que você comeu hoje? Desde a hora que você levantou até agora. O que você comeu? Então, aí você vai representar com desenho as etapas da relação entre o solo e um alimento. Então, você vai imaginar esse alimento que você ingeriu ele hoje. Da onde que ele vem? Como que ele é plantado, ele é produzido e depois ele vai para as indústrias também para passar por uma fase de processamento até chegar no supermercado, ou seja, aonde for que nós formos comprar este alimento. Depois explique cada etapa dessa relação. Então, vocês vão fazer semelhante aqui, tá? Aí vão lá pegar o caderno de ciências de vocês vão fazer esse desenho, tá bom? Fazem lá as etapas e depois vai explicar, tá bom? Explique cada etapa dessa relação, tá? Então, o item 3, vocês vão fazer a leitura aqui com bastante atenção e, com base nessas imagens, nesse texto, vocês vão fazer aí no caderno de vocês sobre um alimento que você comeu hoje. Item 4. A compra de aparelhos eletrônicos de nova geração a cada ano aumenta. O consumo, a produção de lixo eletrônico e a extração de minérios do solo. Sabendo disso, explique como
o alto consumo de aparelhos eletrônicos pode afetar o solo. Como é que pode afetar o solo? Então, vamos voltar lá na página anterior, lá sobre a mineração, que vocês fizeram a leitura, tá? Quem não fez, aproveita para refazer, ó. Este parágrafo aqui, ele é muito importante e vai estar explicando lá sobre o consumo dos aparelhos, ó. A mineração compreende a extração, a retirada e a remoção dos minerais de rochas que se encontram no solo. Alguns exemplos de minerais extraídos são o ferro, o alumínio e o cobre. Esses minerais são usados na fabricação de inúmeros produtos, como celulares, automóveis, embalagens de alimentos e computadores. Agora vamos lá para a leitura da imagem aqui. A mineração é uma das atividades que causa, olha lá, que causa mais degradação do ambiente. Por isso é preciso haver muito cuidado para que os danos sejam os menores possíveis. Então, aqui voltando lá na pergunta. Sabendo disso, explique como o alto consumo de aparelhos eletrônicos pode afetar o solo, tá? Então, aí vocês vão escrever com as palavras de vocês, cada um com a sua resposta aí. Pois, ó, vamos pensar assim. Quanto mais aparelhos são vendidos, mais minerais precisam ser extraídos do solo para sua produção, não é mesmo? E isso, então, vai só trazendo consequências, pontos negativos, né? Isso vai afetando muito o nosso solo, que isso é a degradação, vai prejudicando ele.